Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e iremos corrigir a expressão numérica sobre números decimais deixado no domingo para vocês. E muito interessante porque no domingo o exemplo que eu dei não tinha potenciação. E eu tinha dito a vocês que nós faríamos uma expressão numérica com potenciação. Está aqui e vamos resolvê-la. Logicamente, como dito no domingo, nós temos uma ordem a seguir. Em termos de sinais, primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves. E em termos de operações, potenciação ou radiciação, multiplicação ou divisão e finalmente adição e subtração na ordem que aparece. Estou falando rapidinho para vocês porque no canal está assim, ó, de aulas sobre expressões numéricas, com números naturais, com números racionais, com números inteiros, e aí vocês podem aproveitar a oportunidade e correr no canal inteiro procurando sobre esse assunto e aprendendo um pouquinho mais. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, aonde nós temos aqui 1,5 ao quadrado. É ele que nós vamos resolver primeiro, porque trata-se de uma potenciação. Assim como 0,8 ao quadrado, que também precisa ser resolvido. E, logicamente, como nós já sabemos, o expoente, ele indica quantas vezes eu tenho que repetir a base para uma multiplicação do mesmo valor, da mesma base. Então, o quadrado aqui seria 1,5 vezes 1,5. Ótimo! Então, 1,5 vezes 1,5. Quem quiser pode mostrar aqui com detalhes, e eu vou fazer isso para vocês, porque às vezes nós podemos ter aí alguém que tem ainda alguma dificuldade nesse sentido. Então o que estamos fazendo aqui é repetir o colchete e fazer essa potência, que é repetir o número 1,5 vezes o número 1,5, que é a continha que nós vamos fazer lá. E depois nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, é quadrado, então eu tenho que repetir o 0,8 duas vezes em forma de multiplicação. Então vai ser 0,8 vezes o 0,8. Pronto, aí eu fecho o colchete e no final eu vou multiplicar pelo 0,7. Então eu baixo tudo aquilo que eu não estou mexendo. Uma dica também é assim, quando vocês quiserem identificar quem é que vai fazer primeiro, vocês podem pegar e sinalizar para vocês. Ah, eu tenho que fazer primeiro a potência, que está aqui dentro do colchete. Sinalizou, o resto copia tudo igual. Bom, vamos lá. Então, 1,5 vezes 1,5, que é o que a gente precisa fazer aqui. Então, 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Então agora é só somar. Então fica 5, 7 mais 5, 12. Vai 1, 1 mais 1, 2. Quantas casas nós temos depois da vírgula? Nós temos no total 1, 2. Porque se eu perguntar só quantas casas, vocês vão me responder 1. E é a verdade, nós temos uma casa em cada número. Mas na multiplicação eu estou envolvendo tudo isso. Então são todas as casas que estão sendo envolvidas e por isso são duas casas. E por causa de ser duas casas, eu conto 1, 2 e ponho a vírgula. Aí eu vou ter o quê? Abre colchete, porque ele não foi mexido ainda. Nós estamos resolvendo o parênteses e como prioridade a potenciação. Então a resposta, 2,25. Menos. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com 0,8. Então, 0,8 vezes 0,8. Vamos lá. 0,8 vezes 0,8. Eu mudei a cor da caneta e espero que esteja claro para vocês, para não confundir uma continha com a outra, tá bom? Então, olha lá. 8 vezes 8, 64 vão 6. 8 vezes 0, 0 e 6 é 6. Aí, a continha do zero, que eu já expliquei no canal, por que que aqui aumenta mais uma casa. Porque multiplicar por zero vai dar tudo zero. Ele só vai fazer aumentar uma casa a mais aqui. E mesmo que vocês não fizessem essa conta, quantas casas nós temos que ter depois da vírgula? Duas casas, olha só. Aqui tem o 8,
uma. E aqui tem mais um 8, 2. Eu tenho que contar 2 casas e pôr a vírgula. E se eu não tivesse feito essa conta do zero, eu ia ter que pôr ele ali do mesmo jeito. Então, é 0,64. Então, eu escrevo aqui 0,64. E fecho o colchete. E multiplico pelo número que a expressão nos deu, que é o 0,7, que vem descendo junto com toda a expressão. Eu tenho que priorizar agora o colchete. E dentro do colchete eu tenho uma única operação, que é a subtração. Então, eu vou fazer essa subtração. Ah, mas você não disse que tinha que fazer primeiro a multiplicação, a divisão? Sim, eu disse. Mas acontece que nós temos que priorizar os sinais. E os sinais aqui, ó, são os colchetes que nós temos aqui. Então, eu tenho que priorizar as operações que estão dentro dele. E dentro dele está a subtração. Então, nós vamos fazer essa subtração. Então, nós vamos pegar 2,25 e tirar 0,64. Lembrando, vírgula embaixo de vírgula, ok. Antes dela tem o 0 e depois dela o 64. Agora eu vou fazer a continha. Então, 5 menos 4, 1. 2 não dá para tirar 6, então a gente empresta uma unidade do 2 aqui, ele fica 1. E aumenta 10 unidades aqui, então fica 12. 12 menos 6, 6. E 1 menos 0, 1. Ótimo, então aqui está o resultado, 1,61, que é multiplicado pelo número 0,7, que eu não posso esquecer. Se eu esquecer, eu erro de bobeira a minha expressão. Agora, do mesmo jeito que fizemos as multiplicações aqui, nós vamos multiplicar esses números. Então vai ficar, eu vou apagar, não temos tantos espaços, e vai ficar 1,61 vezes 0,7. Normalzinho, nós vamos multiplicar, vai ficar 7 vezes 1, 7. 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 1, 7, 4, 11. E o 0 é a historinha de sempre. Ele só vai aumentar uma casa do lado esquerdo. E quantas casas nós temos agora? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Põe a vírgula. Então, este é o resultado. 1,127. Ué, mas não é 0, 1? Mas o 0 na parte inteira e do lado esquerdo do número, ele não tem valor. É errado se eu puser o 0, 1 aqui? Não, não é errado, mas não é necessário. Tá ok? Essa é a forma de se resolver uma expressão numérica com números decimais. Como vocês estão vendo, não é nada diferente das outras expressões. A única coisa que se tem é um pouquinho mais de trabalho, porque tem que conhecer essas multiplicações que envolvem números decimais, que também não é nada diferente. É só ficar contando quantidade de casas depois da vírgula e usá-la. Tá bom? Inscrevam-se no canal, clicando no sininho para receber notificações de novas aulas. Curtam a aula, esse é o momento que vocês nos dão até um feedback do que nós estamos fazendo, se vocês estão gostando ou não. E com isso, o YouTube vai ver que vocês estão procurando aulas sobre esse assunto e vai indicar vídeos para vocês sobre esse assunto. E compartilhem para que outras pessoas também tenham oportunidade, afinal de contas, números decimais não é tão simples assim de ser trabalhado. E muitos alunos nas escolas, às vezes não avançam na matemática por essa dificuldade. Obrigada, pessoal. E até domingo, quando nós vamos ver a divisão de decimais, que é um outro problema. Até lá!